Olá, muito boa tarde. Assinala-se nestes dias a Semana Nacional da Cáritas Portuguesa. Este ano, a campanha mundial para garantir alimentos para todas as pessoas determina as iniciativas dinamizadas a nível nacional e local. Elas serão apresentadas daqui a pouco por Júlio Martins, presidente da Cáritas Diocesana de Leiria Fátima. Antes, mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. Levar os textos do Evangelho no bolso para os poder ler todos os dias. A sugestão foi do Papa Francisco no último domingo, quando alertou para a necessidade de estar sempre atento a quem precisa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ação e contemplação. Polos aparentemente opostos da experiência crente que o Papa Francisco convidou a conciliar no cotidiano. E deu uma sugestão: em cada dia ler um pequeno texto da Bíblia. Na mensagem dirigida aos peregrinos presentes no Vaticano este domingo e a quantos seguiam o Papa na oração dominical do Ângelus, Francisco desafiou os católicos a saber concertar uma vida de oração, de momentos diários de recolhimento e de leitura do Evangelho, com a ação concreta em favor dos necessitados. Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio per trovare noi stessi e percepire meglio la voce del Signore. Questo facciamo nella preghiera. Non possiamo rimanere sempre lì. L'incontro con Dio nella preghiera ci spinge nuovamente a scendere dalla montagna e ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, malattie, ingiustizie, ignoranze, povertà materiale e spirituale. O Papa comentava o episódio bíblico da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. No relato dos Evangelhos, Deus dirige-se a 3 apóstolos para lhes dizer que Jesus é pessoa divina, a quem devem escutar. O Papa explicou que a escuta de Jesus, hoje, acontece pela leitura da Bíblia, um dever de todos os batizados para levar a sério. Voi leggete tutti i giorni un passo del Vangelo? Sì, no. Metà e metà, eh? Alcuni sì, alcuni no. Ma è importante, eh? Voi leggete il Vangelo? È cosa buona, è una cosa buona avere un piccolo Vangelo, piccolo, e portarlo con noi in tasca, nella borsa, e leggerne un piccolo passo em qualquer momento da jornada. Na tarde de domingo, o Papa visitou uma paróquia de Roma na periferia norte da capital italiana. Francisco presidiu a missa perante centenas de pessoas, proferindo uma homilia centrada na necessidade de pedir a graça de ouvir e a de purificar os olhos. A Conferência Francisco, um Papa do Fim do Mundo, assinalou o primeiro aniversário da eleição do Cardeal Bergoglio. A iniciativa partiu da Eclésia, da Renascença e da Universidade Católica Portuguesa. Um ano de pontificado do Papa Francisco foi o motivo para reunir jornalistas, pensadores e comentadores numa tarde onde a personalidade e o alcance da mensagem do Papa vindo do fim do mundo foi amplamente discutida. Haverá milhares de pessoas nas igrejas, milhares de pessoas viradas para Meca, milhares de pessoas a purificar-se no Ganges, milhares de budistas a meditar e à procura da sua tranquilidade interior. Onde é que está o paradigma comum? É uma grande tarefa. Encontrar o paradigma comum que consinta estas atitudes. O Papa arrisca-se quando faz isto. Afirmar o inconformismo foi a tónica do cantor Manuel Fúria. Para este cristão de 30 anos, peço que se rebelem é um incitamento do Papa Francisco a não ter medo de ser um homem de fé perante as contingências de uma sociedade secularizada. E, num certo sentido, isso é uma alegria, porque, pelo menos no meu caso pessoal, vivermos neste mundo tão secularizado, em que a proposta da Igreja é ajustada para canto e não parece ser tão vital como na realidade é,
a mim dá-me um certo gozo pessoal. Se há 30 anos atrás ser punk seria ter o cabelo despenteado ou espetado, desrespeitar fotografias da Rainha de Inglaterra ou de outras figuras de autoridade, participar em motins só porque sim, hoje em dia parece-me que ser punk é ter o cabelo penteado, casar e ter filhos. Os dois vaticanistas portugueses analisaram o mediatismo e a proximidade de Francisco. Eu, pessoalmente, tive uma experiência já a bordo do avião papal, quando fomos para o Rio e voltámos, 12 horas de voo, portanto, com o Francisco à solta num avião. E depois deu uma conferência de imprensa no regresso e só se foi embora quando a gente já não tinha mesmo mais nada para lhe perguntar. Portanto, a conferência de imprensa durou só quase 1h30 e a maioria dos meus colegas gastaram as pilhas dos gravadores, porque nunca aconteceu um Papa falar tanto tempo. E depois ainda durante a noite, que claro que nós, os jornalistas, não dormimos nada porque passámos o tempo a transcrever o que ele disse, mas ele, de repente, vimos-lo a passear descontraídamente pelo nosso setor, que é sempre a parte de trás do avião, com a batina toda amarrotada, estava a descontrair as pernas, só simplesmente a passear porque era um passageiro. A forma, o estilo, numa liderança espiritual, e isto já foi dito noutras circunstâncias, não é algo secundário. E portanto, aqui uma mensagem mais profunda de coerência entre aquilo que o Papa é, aquilo que ele mostra e aquilo que ele diz, que é de facto uma lição mediática no tempo, enfim, em que a comunicação muitas vezes é feita com base na falsidade e no engano e em perfis falsos. Esta absoluta coerência do Papa Francisco e esta mensagem que ele quer transmitir é de facto uma grande lição para a humanidade de hoje. O escritor e crítico literário Pedro Mexia focou o gesto inédito de Francisco em Lampedusa e a ponte que o Papa vai fazendo com quem não partilha a doutrina e a experiência cristã. A primeira grande ovação que o Papa teve, pelo menos aquela que me marcou, foi quando, suponho que a seguir ao primeiro Ângelus, disse bom almoço e bom domingo. Grande ovação. Bom almoço e bom domingo não é nada, é uma frase, não tem nenhum conteúdo de nada, nem doutrinal, nem nada, mas, evidentemente, esse tom de proximidade desarmou as pessoas, e esse tom de proximidade é cativante mesmo para quem não tem nenhuma espécie de concordância com a substância do que o Papa diz, vai dizer, pode vir a dizer, etc. Alfredo Bruto da Costa, Margarida Neto, Rita Figueiras e Henrique Monteiro foram outros intervenientes neste encontro resultante de uma parceria da Agência Eclésia, da Rádio Renascença e da Universidade Católica Portuguesa. A conferência vai estar disponível na íntegra no canal 524995 da plataforma MEL. A avaliação do primeiro ano do pontificado do Papa Francisco acontece por diferentes vozes. Hoje mostramos-lhe a opinião de um cardeal que trabalha com o Papa Francisco no Vaticano. O relacionamento com ele é um relacionamento que simplificou muito tudo. Ele não deixa as estruturas pesarem. Ele não trata com a gente como a gente fosse um funcionário. Ele acredita na gente, né? O Papa tem uma postura assim muito verdadeira. Depois ele não julga ninguém, ele fala do Evangelho. E ele fala com uma linguagem que eu posso entender, isso é outra coisa também, né? Então eu particularmente, olhando ali o Vaticano, eu vejo que a figura dele trouxe um ar novo, diferente, bonito, que dá leveza à igreja. As pessoas amam o Papa porque ele está próximo, porque ele não tem duas caras, porque ele tem uma simplicidade no que ele diz, no que ele é. O Papa não inventa um papel, ele não está vivendo um papel, ele é o que ele diz, né? Então, eu penso que isso para a igreja agora é muito importante. Nós estamos sentindo que ele está unindo a humanidade e a igreja. Na última semana, a Igreja e a sociedade portuguesa quiseram expressar gratidão e reconhecimento ao cardeal Policarpo, falecido inesperadamente. O funeral foi uma ocasião para uma última homenagem.
Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora apresentamos a Semana Nacional da Caritas, que se assinala nestes dias. É para isso convidado do programa Eclésia Júlio Martins, presidente da Caritas Diocesana da Diocese de Leiria Fátima. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Pedir antes de mais que nos apresentasse o tema para esta Semana Nacional da Caritas, Unidos no Amor, Juntos contra a Fome. Obrigado também, boa tarde. Eu tenho todo o gosto em falar desta semana que está a decorrer em todo o país e, portanto, em todas as Caritas diocesanas e também a Caritas portuguesa. E sobre este tema nós temos realmente um trabalho muito profícuo, portanto, há uma grande preocupação. Uma família humana, alimento para todos. Nós tentamos que realmente a sociedade funcione como uma verdadeira família, em que não há pessoas na família, uns mais abastados, a verem outros sofrer com fome. Portanto, a ideia é exatamente esta, em que a própria família funcione, a família humana funcione como uma verdadeira família que tenta colmatar as dificuldades que existem nas diversos membros da família. A campanha mundial, promovida pela Caritas Internacional para garantir alimentos para todos, inspira esta Semana Nacional da Caritas? Sim, sem dúvida. Aliás, nós em Portugal adotámos, na Caritas em Portugal adotámos Unidos no Amor, Juntos contra a Fome, que é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, e a nossa preocupação nesta semana é não só divulgarmos as nossas diversas atividades, a nossa resposta que vai de encontro às necessidades das pessoas, mas também fazer apelo à solidariedade dos portugueses. Nós, portugueses, somos sem dúvida um povo solidário e que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, conseguimos com grande facilidade e com grande espírito de solidariedade abrir as nossas bolsas e dar àqueles que mais necessitam. Portanto, nesta semana nós tentamos, por um lado, potenciar esta solidariedade, fazendo apelo às pessoas que entreguem às Caritas, que nos entreguem a nós os elementos, aquelas... Enfim, as moedas, aquelas pequenas importâncias, muitas vezes, que juntas fazem muito, para que depois possamos também distribuir junto daqueles mais necessitados que diariamente nos procuram e que esse número vai engrossando, infelizmente, de ano para ano. E já veremos no caso concreto, na Diocese de Leiria Fátima, o que representam esses pedidos. Antes perguntava-lhe, a nível nacional, na Caritas Portuguesa, que iniciativas assinalam esta semana? Enfim, a nível de Caritas, a nível geral, em Portugal, é essencialmente, cada Caritas diocesana tem o seu próprio timing, portanto, a preocupação é a mesma, ou seja, a organizar-se de forma a chegar o mais longe possível e de forma mais insistente nos diversos locais onde as pessoas se encontram a fazer o peditório. Portanto, há aquelas caixinhas redondas, devidamente identificadas, temos autorização ministerial, portanto, o Sr. Ministro já autorizou este peditório, as pessoas estão devidamente credenciadas, isto eu chamo a atenção, para que as pessoas realmente confirmem que as pessoas que estão a pedir têm, de facto, a lata da Caritas, a latinha da Caritas, e que estão devidamente credenciadas e identificadas. Acontece em que dias esse peditório? De 20 a 23 de março, portanto, esta semana, de quinta-feira até domingo. Em alguns locais haverá, eventualmente, só sábado e domingo, noutros locais haverá, eventualmente, nos 4 dias, enfim, varia, também de acordo com a disponibilidade dos voluntários, que sempre são peça indispensável neste peditório. O montante recolhido é para as respostas que as Caritas diocesanas são chamadas a prestar? Sim, geralmente cada Caritas diocesana depois atribui estas verbas recolhidas enfim, de acordo com as necessidades sentidas da sua diocese. No caso de Leiria Fátima, cuja direção presido, nós destinamos sempre estas verbas à ajuda social, portanto, ao Fundo de Carência Social. Ou seja, dar resposta àqueles pedidos que nos parecem todos os dias do pagamento da farmácia, da receita da farmácia, da água que está a corte, da fatura da luz, da renda de casa, enfim, todas aquelas outras situações que por vezes se tornam demasiado negras e para quem a Caritas é, algumas vezes, graças a Deus, enfim, uma vez que acontece, a luz que brilha ao fundo do túnel, a ponta de esperança para muita gente que nos procura. Já não pergunto se essas situações têm aumentado, porque acredito que sim, mas que percentagem de aumento é que tem acontecido? Sim, de facto, infelizmente tem aumentado. No nosso caso, Leiria, para uma vez que eu não detenho os números das outras dioceses, porque cada diocese tem os seus próprios números e trabalha independente umas das outras, mas no caso de Leiria nós tivemos relativamente a 2012 um aumento de 41% em 2013, ou seja, de facto um número bastante grande. Nós contemplámos cerca de 500 e tal famílias, 1.400 pessoas durante o ano
que algumas é só uma vez, mas muitas pessoas repetem o pedido. Ou seja, ao longo do ano dirigem-se diversas vezes à Cáritas. Para além destes valores, portanto, desta questão, há depois toda aquela ajuda que nós vamos mantendo, como seja o empréstimo das ajudas técnicas, nós temos cadeiras de rodas e camas articuladas, oferecemos móveis que nos foram oferecidos e que nós temos disponibilidade, o roupeiro, etc, etc. Mas principalmente é a grande questão, o grande problema é de facto a questão monetária, é a falta de meios para fazer face às dificuldades do dia-a-dia que as pessoas nos procuram. Problemas de alimentação? Sim. Infelizmente, ultimamente e nos últimos anos, tem sido um número crescente de pessoas que nos têm procurado a pedir ajuda alimentar. Felizmente, nós temos conseguido responder e, aliás, enalteço uma vez mais, e penso que esta já é uma vez mais que acontece, a reação da sociedade civil. Nós ainda este fim de semana tivemos um grupo desportivo da nossa cidade que organizou uma prova desportiva em que uma das condições que pedia para inscrição era a entrega de um bem alimentar a reverter a favor da Cáritas. Enfim, juntámos diversos quilos, talvez 200, 300 quilos de alimentos, bastantes embalagens, porque algumas embalagens eram enlatadas ou mais pequenas, mas que demonstra perfeitamente a sensibilidade da nossa sociedade, dos portugueses, das pessoas que envolvidas, às vezes, nestas iniciativas tão interessantes, mas que no momento certo, naquele momento, lembram-se que há famílias pobres e, portanto, é uma maneira de ajudar. E, por isso, é bastante gratificante para nós reparar que se lembra da Cáritas para fazer essa ajuda. Por esses indicadores, acredito que a capacidade de resposta ao aumento de pedidos também tenha acontecido. Sim, a solidariedade também tem sido realmente manifesta, não há dúvida alguma. Nós contamos com este peditório a nível nacional, que faz nestes dias, de quinta a domingo. Temos também a Operação 10 milhões de estrelas, que tem corrido muito, muito bem. As pessoas são extremamente sensíveis também a essa operação da 10 milhões de estrelas, mas também nos vão aparecendo no dia-a-dia pessoas que nos remetem o seu cheque, que nos mandam o seu donativo para fazermos face a este número crescente de pedidos que vão surgindo. Aproveitando a sua presença nesta Semana da Cáritas, pedi-lhe também para nos informar sobre a importância que tem esse projeto de acolhimento a crianças e idosos na Praia de Pedrógão, creio eu. Nas nossas agendas em cada verão vamos vendo as iniciativas que lá vão acontecendo. Sim, de facto é um momento extremamente agradável e é interessante verificar que muitas crianças, quando é na hora da partida, choram agarrados aos monitores porque não querem ir embora, porque estiveram ali muito bem. No fim de uma semana de colónia de férias. 10 dias à beira-mar. De facto, a casa fica mesmo junto à beira-mar, na Praia do Pedrógão. Contamos com uma ajuda extraordinária dos jovens. Os jovens são de facto generosos. E nós todos os anos temos cerca de 60 jovens monitores que, divididos em 4 grupos, acompanham e fazem o acompanhamento permanente, 24 horas, das crianças que estão ao seu cuidado. De facto, nós no último ano, por exemplo, em 2013, abrangemos cerca de 300 crianças da Diocese de Leiria, portanto, maioritariamente da Diocese de Leiria-Fátima, acompanhados como referi, pelos monitores, e que de facto passam ali 10 dias em ambiente aprazível, extremamente agradável, e que à hora da partida têm dificuldade. É a única oportunidade para muitas de uns dias de praia? Sim, nós constatamos, enfim, nos tempos que correm, mas algumas crianças chegam à praia, chegam ao Pedrógão sem nunca terem visto o mar. Referiram que ainda nunca tinham visto o mar. Daquela Diocese litoral. Enfim, se nós realmente verificarmos que a Diocese de Leiria-Fátima é litoral, portanto é uma Diocese litoral, em que o concelho mais interior é o concelho de Ourém, mas mesmo assim dista 30, 40 quilómetros da beira-mar, de facto isto é demonstrativo das dificuldades com que muitas das nossas famílias ainda vivem. Portanto, porque naturalmente todas as pessoas desejam o melhor e naturalmente estão despertas para no verão irem à beira-mar. Mas há muitas crianças que não conhecem o mar. Essas colónias de férias acontecem em julho e agosto, nos meses de julho e agosto? Para crianças, segunda quinzena de julho e agosto, mês de agosto, primeira semana de setembro, também com adolescentes, mas temos depois grupos de idosos, geralmente a maioria institucionalizados, portanto idosos que estão em lares, que frequentam também a nossa casa a partir de maio até julho e depois setembro e outubro.
Neste caso aqui são enquadrados pelos funcionários, pelas pessoas que os acompanham nas instituições onde estão. Mas que é também um momento extremamente agradável em que saem da instituição, estamos entre o mar entre a praia e o Pinhal e, portanto, são alguns dias que eles passam ali agradáveis e que repetem sempre nos anos seguintes. Um projeto que já marca a ação da Caritas Diocesana de Leiria Fátima, entre muitos outros, para responder às necessidades que chegam junto aos vossos técnicos e voluntários. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentar as suas iniciativas e felicidades para o trabalho que desenvolve. Eu é que agradeço a oportunidade de falar das nossas iniciativas, que afinal são iniciativas a nível nacional. Enfim, há a característica principal da Caritas de Leiria é seguramente partilhada por todas as outras Caritas em Portugal, ou seja, estarmos na disponibilidade dos mais pobres, sermos uma luz que brilha ao fundo do túnel. Muito obrigado e felicidades para esse trabalho. Ao longo desta semana apresentaremos aqui no programa Eclésia outras iniciativas da Caritas Portuguesa em muitas das suas dioceses. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.